Bem-vindos a mais uma aventura do Mike na sua descoberta de incríveis verdades da Palavra de Deus. Episódio de hoje: o grande desapontamento. A família estava passeando de bike, e quando o pai do Mike e Jack saíram para dar a volta na quadra, Mike aproveitou que a mãe ficou com ele para continuar o assunto de ontem. Mamãe, Jesus não veio em 1844. O que aconteceu com todas aquelas pessoas que os esperavam? Ficaram muito desapontadas, não entendiam as profecias completamente, mas a obra de Deus ainda assim se realizou da maneira como ele queria. Deus desejava que seu povo entendesse que ele voltaria logo. Queria que eles se preparassem para encontrá-lo. Ao mesmo tempo que era o dia mais feliz da vida deles, se tornou o dia mais triste. Frequentemente, os seres humanos têm dificuldades para entender a Deus e a seus planos, mas de alguma forma a verdadeira mensagem ainda prospera, apesar de as pessoas cometerem erros ao tentar interpretar o que Deus realmente está dizendo. Embora Guilherme Miller estivesse errado quanto ao tempo em que Jesus voltaria, e estivesse errado quanto ao significado da purificação do santuário, ele estava certo ao dizer que Jesus voltaria à Terra e que as pessoas precisavam ouvir essa mensagem. Ao longo do tempo, as pessoas vêm tendo dificuldades para entender o que Deus quer, porque a tradição humana se coloca no caminho. As coisas que as pessoas esperam que aconteçam não são necessariamente aquilo que Deus tem em mente. Isso também aconteceu com os primeiros discípulos. Eu sei. Eles esperavam que Jesus fosse um rei e derrotasse os romanos. Em vez disso, ele morreu. Deve ter sido um grande desapontamento também. Foi sim. O erro e o desapontamento deles foram bem parecidos com o erro e o desapontamento de Guilherme Miller e de todas aquelas pessoas que eram chamadas de milleritas por aquela comunidade onde viviam. Por meio de seu Espírito Santo, Deus dirigiu seus filhos na terra de maneira especial na obra de salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus. A cada um é concedida uma porção de luz suficiente para o habilitar a cumprir sua missão. Mas ninguém chegou a compreender plenamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem completamente a mensagem que proclamam em nome de Deus. Mesmo os profetas não compreendiam por completo o que significavam muitas das revelações que receberam. O sentido deveria ser desvendado aos poucos de era em era. Cristo enviou os discípulos com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquela mensagem baseava-se na profecia de Daniel 9. As 69 semanas deveriam estender-se até o ungido, o príncipe. E os discípulos, conhecedores das profecias, mas interpretando o que aconteceria de maneira errada, aguardavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, a fim de governar sobre toda a terra. Pregaram a mensagem que Cristo lhes confiou, ainda que eles próprios compreendessem mal o seu significado. Eles não conseguiam enxergar no versículo seguinte que o Messias deveria ser tirado. Seus corações haviam se fixado na glória de um império terrestre. Isso lhes cegou a compreensão. No momento em que esperavam ver o Senhor ocupar o trono de Davi, viram-no ser preso, açoitado, escarnecido, condenado e pregado na cruz. Que desespero e angústia oprimiam o coração dos discípulos. Cristo veio no exato tempo predito. As Escrituras haviam se cumprido em todos os detalhes. A palavra e o Espírito de Deus eram provas da missão divina do Filho. Mas a mente dos discípulos estava envolvida em dúvidas. Se Jesus havia sido o verdadeiro Messias, deveriam eles estar se sentindo pesarosos e desapontados? Essa era a pergunta que lhes torturava a mente durante as desesperadoras horas daquele sábado, entre sua morte e sua ressurreição. O que os discípulos haviam anunciado era correto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ao expirar o tempo, as 69 semanas de Daniel, que deveriam estender-se até o ungido, Cristo recebeu a unção do Espírito Santo depois de ser batizado por João. O reino de Deus não era, conforme imaginavam, o domínio terrestre. Mãe, o sentimento dos discípulos parecia ser o mesmo dos milleritas, que aguardavam Jesus voltar. Triste, não é? Conhecer a verdade,
mas não conseguiram enxergar o que está nela. Guilherme Miller errou porque aceitou a ideia popular do santuário. Naquela época, a maioria dos cristãos achava que o santuário era a terra. Miller e seus seguidores podiam ter entendido melhor que a profecia falava se tivessem estudado o santuário que Moisés e o povo de Israel construíram. Teria aprendido que no trabalho do sumo sacerdote no santuário, a última tarefa do ano era purificá-lo. Esse ritual era chamado de Dia da Expiação e simbolizava a remoção do pecado de Israel. O santuário que Moisés construiu no deserto era uma cópia daquele que está no céu. Assim, quando Jesus foi purificar o santuário no céu, significava que ele lidaria com os pecados do seu povo, assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia uma vez por ano em favor de Israel. Portanto, quando a profecia de Daniel fala da purificação do santuário, está falando de uma obra semelhante à que acontece no santuário do céu. Essa obra é chamada Juízo. Juízo? Sim, durante a cerimônia do Dia da Expiação, no tempo de Moisés, havia uma semana inteira de investigação. As pessoas examinavam o coração e confessavam todos os seus pecados. No céu, juízo é quando Jesus investiga os registros de cada um e observa e avalia a maneira como cada pessoa examinou seu coração e confessou seus pecados. Então, Guilherme errou quanto à volta de Jesus. E como cometeu um erro, sua mensagem toda não valeu nada? Não, isso não é verdade. Deus queria que Guilherme Miller dissesse às pessoas que os 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos da profecia de Daniel, tinham acabado e que os sinais da vinda de Jesus se cumpririam. Era tempo de prepararem para encontrá-lo. Mas o que aconteceu com todas aquelas pessoas que acreditaram nele e o seguiram? Todos, batistas, luteranos, de outras denominações que estavam seguindo Miller, por esperarem a vinda de Jesus, ou o advento de Jesus, eram chamados de adventistas, como o nome já diz. Como Jesus não veio em 1844, algumas delas se afastaram completamente de Deus. Outros voltaram para as igrejas a que haviam pertencido antes de saírem para seguir Guilherme Miller, e o restante se dividiu em vários grupos. Guilherme Miller morreu ainda com a esperança da vinda de Cristo. Ah, como os discípulos se esconderam quando Jesus morreu. Muitos abandonaram, mas os que continuaram estudando e confiando viram Jesus depois da ressurreição e viram ele indo para o céu. E estavam no Pentecostes, recebendo o Espírito Santo. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. É verdade. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes uma resistência a contrariar essas tradições, cegando o espírito à verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que ele desejava que fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errônea da mensagem, sofreram desapontamento, tanto o pessoal millerita quanto os discípulos depois da morte de Jesus. Foi uma decepção para os dois grupos de pessoas em épocas tão diferentes. Cometeram praticamente o mesmo erro. É verdade. Eu me lembro de um texto encontrado em Apocalipse que fala de um livrinho. Diz assim: Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: Toma-o, come-o. Ele fará amargo no seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A ideia de que Jesus havia de voltar em 1844 lhes foi doce como mel, mas o desapontamento foi intensamente amargo. Este não ocorreu por falta de revelação, visto que a Santa Bíblia dizia que Jesus não é sacerdote do santuário da terra, mas do celestial. Está escrito em Hebreus. Parece ser razoável deduzir que o livrinho aberto na mão do anjo era o livro de Daniel, pois fora ordenado a Daniel: encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Essa admoestação se aplica particularmente à parte das profecias de Daniel, que trata dos últimos dias, e sem dúvida especialmente ao fator do tempo de 2.300 dias, visto que a mensagem trata de acontecimentos no tempo do fim, quando o livro de Daniel deveria ser aberto. Os livros de Daniel e Apocalipse se completam.
Um é profecia, o outro é revelação. Um é um livro selado, o outro é um livro aberto. A compreensão da verdade, a alegre aceitação da mensagem é representada pelo ato de comer o livrinho. O profeta comeu as palavras de Deus e elas lhe foram gozo e alegria para o coração. A mensagem do livrinho era doce para os que a ouviram. Tornou-se amarga quando Jesus não veio no tempo esperado. Devemos alegrar-nos na vitória de Cristo e na gloriosa recompensa que receberemos como resultado dela. No entanto, o caminho para o reino é o caminho da cruz. Há aflição agora, e mais tarde haverá triunfo. Mãe, depois de tudo o que aconteceu com os discípulos, de toda a decepção, Jesus verdadeiramente ressuscitou. E eles o viram e conversaram e comeram com ele e se tornaram melhores e receberam o Espírito Santo e saíram para pregar o Evangelho. E nós, hoje, temos o Novo Testamento, porque eles não desistiram e se entregaram a Jesus. Mas, e as pessoas em 1844? Aqueles que continuaram acreditando e não desistiram, como os apóstolos. Na época da morte de Jesus, embora Jesus tivesse dito aos discípulos que morreria, eles não entenderam porque esperavam que Jesus se manifestasse com o poder que há de revelar na sua segunda vinda. Por isso, na hora da crucifixão, experimentaram um grande e amargo desapontamento que desanimou os insinceros, mas levou os cristãos sinceros e fiéis a uma atitude de estudo e investigação. Lembra-se do caminho de Emaús? Quando Jesus ensinou a 2 dos seus seguidores que estavam andando tristes no caminho, cheios de dúvidas e decepcionados? Lembro sim. Ele explicou sobre tudo o que estava escrito sobre ele nas profecias e os fez entender. E depois, eles viram que era Jesus que ressuscitou. Puxa, deve ter sido incrível para os dois. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Tão incrível que eles voltaram correndo para contar aos outros. Foi uma exposição completa para que os discípulos pudessem ver que importava que se cumprisse tudo o que dele está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus orou por seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, toda a escritura é autorizada e servia de base para a sua autoridade, ministério e missão. Era seu propósito firmar a fé dos discípulos sobre a palavra profética. E para os que foram fiéis em 1844, não foi diferente. Deus sempre tem um plano. Há vários paralelos significativos entre a experiência dos discípulos e dos que sofreram o desapontamento de 1844. Os cristãos que passaram pela cruz experimentaram um angustioso desapontamento que os deixou fora de sua congregação judia. A esses, Jesus desabriu o entendimento para que compreendessem o que estava escrito e receberam a ordem de pregar o que descobriram por revelação das Sagradas Escrituras. Depois do grande desapontamento de 1844, os cristãos genuínos não abandonaram sua crença na segunda vinda de Cristo ou a convicção de que o movimento era de origem divina. Buscavam onde haviam errado e o renovado interesse no estudo da Bíblia resultou em mais clara compreensão da profecia. A breve volta de Jesus tornou-se uma grande certeza. No começo do século XIX, a Europa e a América testemunharam ainda maior interesse na doutrina da segunda vinda de Jesus. Com a atenção concentrada no Novo Testamento, um número cada vez maior de cristãos procedentes de várias denominações começaram a questionar o conceito tradicional que interpretava a segunda vinda como um acontecimento que ocorreria no futuro distante e começaram a estudar. Após estudar meticulosamente as profecias de Daniel e Apocalipse, começaram a proclamar com grande fervor a breve volta de Cristo. Fizeram uma investigação sincera e ardente da Santa Bíblia em busca de luz e respostas celestiais, e as receberam. Descobriram as verdades lançadas por terra. Estiveram em condições de cumprir a ordem de pregar. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, como fizeram a igreja primitiva a todo mundo em obediência à ordem divina expressa na profecia. Fico feliz por eles não terem desistido. Eu não quero desistir nunca e vou estudar ainda mais. A resposta para o desapontamento foi pesquisar as Escrituras. Não podemos desistir nunca mesmo. Deus sempre revela a verdade àqueles que confiam. Assim, a morte de Cristo, o acontecimento que os discípulos encaravam como a destruição final de suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre.
Embora tenha lhes acarretado cruel desapontamento, foi a prova de que sua crença era correta. O evento que os enchera de desespero abriu a porta da esperança a todos os fiéis de Deus de todos os tempos. Misturado com o ouro puro do amor dos discípulos por Jesus, encontravam-se ambições egoístas. Sua visão estava cheia com o trono, a coroa e a glória. O orgulho do coração e a sede de glória mundana fizeram com que não percebessem as palavras do Salvador que mostraram a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para sua morte. Destes erros resultou a prova de que foi permitida a fim de corrigi-los. A eles foi confiada a obra de anunciar o evangelho glorioso do Senhor ressurreto. A fim de prepará-los para essa obra, foi permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Deus tem sempre um propósito para seus filhos e aprendemos até nas decepções. Assim como os discípulos, as pessoas que seguiram Miller e esperaram a vinda de Jesus para 1844 passaram por algo semelhante. Deus tem um propósito. Mãe, agora eu fiquei muito preocupado. Se aconteceu com eles, pode muito bem acontecer conosco. Jesus prometeu que voltaria a segunda vez e vai voltar. Como faremos para não entender errado as profecias que ele deixou sobre isso na sua palavra? O que podemos fazer para não compreendermos mal antes da segunda vinda e sermos pegos de surpresa? Pois será o fim e não teremos mais outra chance. Filho, lembre-se o que Jesus disse em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se cometermos erros, Deus nos mostrará. Precisamos nos dedicar em estudar a palavra com oração e estarmos abertos ao que descobrirmos, desejando ser obedientes e não desistir nunca e aguardar ansiosamente que Jesus venha rápido para nos buscar e nos levar para o céu junto com todos aqueles que amamos. Lembre-se, qualquer pessoa que estiver ansiosamente esperando que Jesus venha pela segunda vez é um verdadeiro adventista, porque significa alguém que está esperando a vinda de Jesus, sabia? Essa palavra vem de advir, que significa vir depois, e de advento, que significa chegar, mas aquele dia nós não sabemos quando vai ser. Sabemos que está próximo. Oh, como está! Claro! Com certeza sou adventista. Espero isso mais que tudo. Vamos continuar estudando. Ah, olhe, mamãe. O papai e o Jack já estão voltando. Eles guardaram as bicicletas e voltaram para casa. Eu espero muito Jesus voltar também. Então eu também sou adventista. E você? O próximo episódio, a mensagem do advento. Até lá!